Salve, salve, estudantes de Química, aqui é o professor Francis. Estamos aqui para mais um vídeo aqui do meu laboratório e trabalhar questão por questão da nossa segunda atividade do primeiro período de 2021, tá? Então, eu vou fazer trabalhando aquela metodologia, né? Eu vou ler aqui as questões e eu vou explicando paulatinamente o conteúdo, né? A nossa matéria química orgânica durante esse processo, tá bom? Então vamos lá, fazer a leitura aqui. O assunto que nós estamos tratando nessa segunda atividade são as propriedades dos compostos de carbono, tá? E vamos falar também sobre os postulados de Kekulé, tá? Grande químico alemão, muito importante na história da química e particularmente na história da química orgânica, tá? Vamos ver quais foram as grandes contribuições desse químico alemão aí, o Kekulé, tá? Vou ler as questões agora, questionário, para a gente ir adentrando logo nossa atividade. Bem, a primeira questão pergunta: que característica torna o átomo de carbono responsável pela existência de mais de 19 milhões de compostos diferentes? Tá? Uma questão interessante essa aí. A segunda questão diz assim: a respeito das substâncias orgânicas, a opção incorreta é... Aí você vai marcar uma opção incorreta. Aí temos lá as alternativas. Letra A: o átomo de hidrogênio liga-se ao carbono por meio de ligação covalente simples. B: a química orgânica estuda somente as substâncias sintetizadas pelos organismos vivos, daí a qualificação orgânicos. Letra C: a existência de um grande número de substâncias de carbono está relacionada com a capacidade do átomo de carbono de formar cadeias associadas à sua tetravalência. Letra D: o átomo de carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou triplas. E aí? Letra E: as substâncias orgânicas são substâncias de carbono, embora algumas substâncias que contêm esse elemento sejam estudadas também entre as substâncias inorgânicas, tais como o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, o ácido cianídrico, o íon cianeto, os carbonatos, né, carbonato de cálcio, tá? Entre outros. Monóxido de carbono, né? Tá? Vamos aqui para a nossa terceira questão. Sabendo que o átomo de carbono é tetravalente, quantas ligações covalentes ele pode fazer? Tá? E a quarta: quais são os diferentes tipos de ligação que os átomos de carbono podem estabelecer? A quinta questão: o que são os postulados de Kekulé? Cite 2. E a sexta, para a gente finalizar por hora a nossa atividade: pesquise o que são cadeias carbônicas e desenhe duas delas abaixo. Tá? Então você vai pesquisar, vai conceituar cadeia carbônica e vai desenhar aí na sua atividade duas estruturas, né? Em duas dimensões, tá? Claro, as cadeias carbônicas, falar aqui essa parte que é importante, elas são, vamos lá, tridimensionais, tá? A gente representa muitas vezes no plano, né, no papel, mas ali a gente tem que perceber que essas representações, né, através das fórmulas, né, das cadeias carbônicas que nós representamos, elas são
na realidade, elas são tridimensionais, né? Ela tem 3 dimensões, tanto é que a realidade é tridimensional, então é formada por essas moléculas, né? Por essas estruturas, tudo bem? Então, é interessante a gente perceber que os modelos químicos têm as suas limitações, tá? E a representação das cadeias carbônicas é isso, como eu estou dizendo, é uma representação, um modelo, tá? A realidade é bem diferente, né? Na verdade, a gente não consegue acessar através dos nossos sentidos, né? E os cientistas criaram um modelo justamente para tentar aproximar o conhecimento dessas entidades, né? Dessa realidade que não é acessível a nós, para ficar mais fácil o nosso entendimento sobre essa realidade que não é tangível pelos nossos sentidos, certo? Tá. Então aqui vamos falar um pouco então sobre o átomo de carbono, né? Bem, o átomo de carbono ele é um átomo especial. Por que especial, professor? Porque ele tem uma característica única nele, né? Características únicas, na verdade. Não é uma característica, são várias características, né? Todas ligadas à estrutura química dele, né? Vocês lembram, né, da tabela periódica? Aqui, ó, tabelinha periódica, tá? Vocês vão ver que o carbono, ele está bem aqui, ó. Dá uma fechada aqui na tabela pra gente. Ele está bem aqui, ó, na família 14, tá? Família 14 e no segundo período, ó, primeiro período, segundo período, tá? Família 14 no segundo período, tá? Na tabela periódica. Então, essa disposição do átomo de carbono na tabela periódica, segundo período, família 14, tá? E faz com que ele tenha na camada de valência, né, na última camada eletrônica desse átomo, tenha 4 elétrons, tá? Ele tem 4 elétrons. Só que, segundo a regra do octeto, os átomos eles precisam ter 8 elétrons ou 2 no caso do hidrogênio para se estabilizarem quimicamente. No caso do carbono tem apenas 4, ele precisa de mais 4 átomos, mais 4 elétrons para estabilizar o seu octeto, tá bom? Então, a estrutura carbônica, ela é altamente especial, né? Na verdade, é na estrutura que está o segredo do carbono, né? Como bem postulou o Kekulé, em 1858, né? Ele disse lá, no primeiro postulado, o carbono é tetravalente, né? Ou seja, ele pode fazer 4 ligações covalentes para adquirir estabilidade química, tá? Depois eu vou lembrar o conceito de ligação covalente para vocês. Outro postulado do Kekulé, as 4 valências do átomo de carbono se equivalem, ou seja, são iguais, tá? E outro postulado dele é que o átomo de carbono apresenta a capacidade de unir-se formando cadeias, tá? Então, juntas essas 3 peculiaridades aí que só o átomo de carbono tem, entre todos os 100 e poucos elementos químicos conhecidos atualmente, né? Alguns foram adicionados recentemente na tabela periódica, outros estão sendo descobertos ainda em laboratório, né? Mas são por volta de 118 elementos químicos que são conhecidos atualmente, entre naturais, né, que ocorrem na natureza, e os sintéticos, que são sintetizados em laboratório pela ciência e tecnologia humana, tá? Então, dentre esses 118 elementos, o carbono ele é exclusivo, ele é único, ele é totalmente original, vamos dizer assim, tá? Então, essa originalidade dele faz com que ele seja
o átomo central da química, né? Ele é a base da química orgânica, o átomo de carbono, né? Que é simbolizado pela letra C maiúscula, né? Que tem número atômico 6, tá? Tá naquela disposição na tabela periódica, como eu disse para vocês há pouco, tá? Segundo período e família 14, tá? Então, essas características gerais do carbono fazem ele um átomo muito especial, tá? Ser o elemento da vida, né? A química orgânica da vida, ou seja, ele está em todos os seres vivos. Ele está desde o mais desenvolvido mamífero, os seres humanos, né, outros predadores, leões, né, tubarões, peixes, né, também, aos vírus, né, as estruturas que não tem nem apresentam células, não acelulares, mas que têm estruturas, em suas estruturas, né, suas moléculas, estrutura de DNA, RNA, o átomo de carbono está justamente nessas estruturas moleculares aí dos vírus, por exemplo. Tá? Então ele está em todos os reinos, todos os seres, tá? Então ele é o elemento que compõe a base da vida, né? O elemento carbono, a química orgânica, a vida orgânica, tá? Então vamos falar aqui sobre a primeira questão. Já fez aqui uma introdução sobre ela? Então, que característica torna o átomo de carbono responsável pela existência de mais de 19 milhões de substâncias diferentes? Bem, a capacidade do átomo de carbono de formar cadeias, junto com as características citadas lá nos postulados de Kekulé, né, a tetravalência, capacidade de formar ligações covalentes simples, duplas e triplas, ligações com elementos eletropositivos, como o elemento hidrogênio, e eletronegativo, ligações com elementos eletronegativos, como os da família 17, né, da tabela periódica, né, os halogênios, flúor, cloro, né? Então, essas características fazem com que o carbono tenha essa capacidade toda aí de formar milhões de substâncias, né, que são as substâncias orgânicas, e que são a grande maioria das substâncias, de todas as substâncias conhecidas, né, de todos os elementos, tá? Então, o carbono tem um reino, vamos dizer assim, um reino particular, né, em que ele reina, ele é o elemento principal da química orgânica, tá bom? Então, essa capacidade de formar cadeias juntamente com a sua tetravalência, né? Capacidade de formar ligações simples, duplas ou triplas, né? Ligações covalentes dessas naturezas aí, tá bom? Segunda opção, segunda questão, a respeito das substâncias orgânicas, marque a opção incorreta. Então, letra A, o átomo de hidrogênio liga-se ao carbono por meio de ligações covalentes simples. Ok, correto. Letra B, a química orgânica estuda somente as substâncias sintetizadas pelos organismos vivos, daí a qualificação de orgânicos. Lembre que essa afirmação aí, ela vai justamente lá naquela ideia do Berzelius, né? Lembrem lá na teoria da força vital, do vitalismo? Então, quando o Friedrich Wöhler, em 1828, sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, composto inorgânico, né? Ele conseguiu produzir o primeiro composto orgânico em laboratório a partir de um composto inorgânico. Ele derrubou ali a teoria do vitalismo, né? A teoria da força vital do Berzelius, que era professor do Wöhler, né? Friedrich Wöhler. E a partir de então a química teve uma nova conceituação, a química orgânica teve uma nova conceituação, houve uma revolução ali, né, na estrutura desse ramo da química, tá? Que é a química orgânica, tá? Então, letra C, a existência de um grande número de substâncias de carbono está relacionada com a capacidade do átomo de carbono de formar cadeias associadas à sua tetravalência. Correto. Inclusive, essa é a resposta da primeira questão que nós comentamos ainda há pouco, tá? Letra D, o átomo de carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou triplas.
perfeito, correto, tá? E essas ligações simples, duplas ou triplas são ligações do tipo covalente, tá? Não esqueça, o carbono faz ligações covalentes e forma, em sua grande maioria, compostos moleculares. Então, letra E, as substâncias orgânicas são substâncias de carbono, embora algumas substâncias que contêm esse elemento sejam estudadas também entre as substâncias inorgânicas. Correto, né? Como foi dito, gás carbônico, né? O dióxido de carbono, monóxido de carbono, os carbonatos, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, né? Ácido cianídrico e o cianato, todos têm carbono na estrutura, esses que eu citei agora. Porém, não são estudados pela química orgânica, são compostos de transição e são estudados pela química inorgânica, tá? Esses agora que eu citei. Porém, eles são uma ínfima minoria, eles são muito pouco em relação aos 19 milhões de compostos de carbono da química orgânica. Esses são exceções, muito pouco, muito raras exceções, tá? Mas existem essas exceções. A terceira questão, sabendo que o átomo de carbono é tetravalente, quantas ligações ele pode fazer? Bem, a palavra tetra do grego quer dizer 4, né? Tetra campeão, tetravalente, 4 vezes. Então, o átomo de carbono ele pode formar 4 ligações covalentes com átomos de carbono ou de outros elementos, tá? Por exemplo, a substância metano, que a fórmula é CH4, tá? O carbono aí se liga com 4 átomos de hidrogênio. Olha a tetravalência aqui, ó. CH4. Um hidrogênio liga com outro hidrogênio, com outro hidrogênio, com outro hidrogênio, tá? 4 átomos de hidrogênio aqui ligados a esse carbono central aqui, tá? Então, o carbono pode formar 4 ligações covalentes. Quais são os diferentes tipos de ligação que os átomos de carbono podem estabelecer? Bem, o átomo de carbono pode realizar ligações covalentes simples, ligações covalentes dupla ou ligações covalentes tripla, tá? Quando faz ligações covalentes simples, tem apenas uma ligação sigma aí, tá? E a ligação simples é representada por um tracinho, né, entre 2 átomos de carbono, tá? Um traço entre eles, um tracinho. A ligação dupla é representada por 2 tracinhos entre 2 átomos de carbono, tá? E ela é uma ligação sigma e uma ligação pi. Já a ligação tripla, ela é representada com 3 tracinhos entre 2 átomos de carbono e ela é formada por uma ligação sigma e 2 ligações pi, tá bom? Quinta questão. O que são os postulados de Kekulé? E cite 2 exemplos, tá? Vamos falar o que são postulados primeiramente. Postulados nada mais são que afirmações ou uma afirmação ou fato admitido sem necessidade de demonstração. Então, um postulado é uma afirmação, um fato que é considerado, admitido, sem necessidade de demonstrar, tá? Então, esse é um postulado. Então, os postulados de Kekulé são regras, né? São afirmações experimentais, né? Baseadas em fatos experimentais, que indicam em síntese as propriedades dos átomos de carbono que caracterizam as substâncias orgânicas, tá? Então ele postulou isso lá em 1858, ali na segunda metade do século XIX, né? Ali na formação, ainda estava na estruturação da química orgânica, enquanto um ramo próspero, né, da química, tá? Então vale até hoje os postulados de Kekulé, tá? Então é muito importante a gente entender isso para poder avançar nos conhecimentos que vêm pela frente da química orgânica, tá? Então por isso que eu estou enfatizando bastante isso aqui para vocês, tá bom? Sexta questão, pesquise o que são cadeias carbônicas e desenhe 2 delas abaixo, tá? Então você vai fazer essa pesquisa, né? Então, cadeias carbônicas nada mais são que o conjunto de átomos de carbono ligados entre si através de ligações covalentes, tá? Isso é uma das grandes
principais características do elemento carbono é a formação de cadeias carbônicas, né, estáveis, né, longas, curtas, variadas e que tem essa estabilidade, né? Por isso que ele forma tantos compostos, né, milhões de compostos orgânicos, devido a essa peculiaridade aí, né, associada à sua tetravalência, né, entre as outras características lá do postulado do Kekulé. Tudo bem então, turma? Então esse assunto está na primeira parte, vamos dizer assim, da química orgânica, parte 1, essa parte introdutória, na base, né, dos conceitos básicos, estudando as propriedades do átomo de carbono, os postulados de Kekulé. Então, a partir daqui para frente, a gente vai trabalhar mais as partes das cadeias carbônicas, vamos entrar no estudo das funções orgânicas e vamos adiantar nosso estudo aí, que a química orgânica é uma parte da química que cai muito nas provas do Enem, tá? Tá aqui o nosso guia aqui do estudante, tá? E diz bem aqui, ó, compostos de carbono, características gerais do composto de carbono, principais funções orgânicas, estruturas e propriedades de hidrocarbonetos, né? Estruturas e propriedades de compostos orgânicos oxigenados, fermentação, compostos de carbono, estrutura e propriedades de compostos orgânicos nitrogenados, entre outros. Ou seja, é um tema de Enem recorrente, todo ano cai questão de química orgânica, não é uma, não são várias, tá? Então, para você adentrar nesse conhecimento, precisa dessa base introdutória aqui que a gente está fazendo, né? Conhecer as propriedades do carbono, do átomo de carbono, conhecer os postulados de Kekulé e a gente poder avançar com êxito no nosso estudo, tá bom? Então, pessoal, foi uma grande satisfação aqui, mais uma vez, trabalhar com vocês aqui nesse vídeo. Lembre-se, desafiem o cérebro de vocês, certo? O cérebro foi feito para ser desafiado, ele gosta de estímulo, gosta de estudo, gosta de pesquisa, isso faz bem para os neurônios, você pode formar novos neurônios, né? Neurogênese. Então, vamos estudar, vamos aplicar nosso estudo, nosso conhecimento, focar nossa energia, que a gente vai conseguir vencer esse ano e vencer com sucesso essa etapa aí do ensino médio. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado.